A invasão nas áreas protegidas dentro do nosso território é algo que não acontece de hoje, mas nesse meio tecnológico está acontecendo algo que as pessoas estão vendendo terras protegidas no Facebook e na OLX. Então a gente vai falar um pouco sobre isso. Muito cuidado quando você for chamar uma outra pessoa. Claro, aquelas notícias que aquecem o nosso coração. A gente vem sofrendo, né, invasões nos nossos territórios há muitos anos, né? Há 520 anos a gente sofre essas invasões. E cada vez mais elas estão ficando desmascaradas, né? E com esse atual governo, né, que o presidente aí, né, ele incentiva muito isso, né? Ele incentiva de que diz que tem muita terra para pouco índio, que tem que se invadir mesmo, que tem que desmatar a floresta, que é o progresso. E que progresso é esse, né? A da ilha que eu tinha falado, é uma região aqui no Rio Arapiuns, que é uma região onde, sim, é território indígena, né? Tem comunidades tradicionais, tem povos indígenas, né, vivendo ali naquela região, né? Tem territórios indígenas ali, só que não são territórios demarcados, né? Então, ali tem um grande conflito com madeireiros que extraem madeiras de forma ilegais dos territórios, e vendem. Os parentes, eles sofrem ameaças constantemente por causa desses madeireiros. E fora esses madeireiros, tem esses outros invasores que estão aí vendendo a terra. E aí vocês puderam ver que alguém está vendendo uma ilha, simplesmente isso. São grileiros, né? Isso, são grileiros. Pegam aquela terra, ocupam, desmatam, fingem que é deles e criam um tipo de documentação para ser meio que legalizado aquele processo daquela terra ali. E o interessante e o revoltante é que esse processo, junto a esses ministérios de regularização dessas terras por grileiros, é super rápido, enquanto para a homologação de uma terra indígena dura anos. O Brasil está com 237 terras indígenas para serem homologadas nesse processo há muitos anos, e que não são, justamente por conta desses entraves que acontecem nas terras indígenas, e essas pessoas que querem usufruir do que tem ali. E com esse desgoverno agora, né, acaba sendo muito mais difícil esse processo de regularização das terras indígenas e homologação, essa finalização do processo da terra indígena. E o problema, Pri, é que até as terras indígenas demarcadas, elas sofrem. Desde 2018, a gente já só vê notícias de parentes em confronto com garimpeiros, com madeireiros, com donos de fazendas, por conta da sua própria terra indígena. Eles acabam morrendo. Então, até quando, né, Priscila? Até quando a gente vai ter que sofrer por conta de uma terra que é nossa, e as pessoas querem lucrar com o que tem na nossa terra, com a nossa fauna, com a nossa flora, ainda maltrata os povos indígenas. Todas essas invasões que são recorrentes, né, causam muitos prejuízos para nós, povos indígenas, e também para as outras pessoas, porque a partir do momento que se desmata, né, causa várias coisas que se envolvem o meio ambiente, o clima e isso. Mas eu sempre costumo falar que nós somos os primeiros afetados, mas nós não somos os únicos, nós somos só o primeiro. O que acontece aqui na Amazônia vai ser refletido nas outras partes do mundo. Tudo que acontece aqui reflete lá, e às vezes o que acontece lá reflete aqui. As pessoas falam, é muita terra para pouco índio, tem muito, isso nunca vai acabar, isso é abundante, mas um pouquinho que já é desmatado, a gente já vê as consequências em várias partes do mundo. A gente vê as consequências aqui mesmo, com os períodos de chuva que a gente já não entende mais, Pri. A gente sabia exatamente quando começava o período de chuva e quando terminava. A gente fica meio que perdido, porque o nosso principal marco de tempo aqui na Amazônia, que é como a gente vive da pesca, do roçado, deixa a gente perdido. E isso impacta no período de chuva, chove muito, ou quando seca muito,
quando o rio enche demais, cortar madeira, fazer queimada, extrair a fauna do nosso território vai refletir nas comunidades não indígenas também. É isso que as pessoas não têm consciência. Não existe planeta B. Vamos desmatar um pedaço de terra, mas depois é só plantar árvore. Não, gente, não é assim. Para uma árvore ela consumir e liberar a quantidade de carbono de que uma árvore de 50 anos libera, demora muito tempo. Quando ela é nova, ela só consome, ela não vai liberar. Então, não é só desmatar e plantar de novo, não é assim. As pessoas elas têm que ter consciência de que os povos indígenas, eles dependem da natureza. Nós somos uma extensão da natureza e a natureza é uma extensão da gente. E nós somos os principais defensores da natureza. Tanto é que as terras indígenas no Brasil, os 13% de terra indígena são os 13% que são mais preservados no Brasil. Então, quanto mais homologar as terras indígenas, demarcar os territórios indígenas e ajudar a proteger, mais nós estamos protegendo o meio ambiente. Anda junto, povos indígenas e meio ambiente. Nós não adianta a gente falar também, nós somos ativistas ambientais e tudo mais. E nós somos ativistas desde que nós nascemos. Nós nascemos ativistas, nós nascemos lutando pelo nosso direito. Nossa geração, Pri, já teve que nascer lutando pelo meio ambiente, pelas coisas naturais. E é por isso que a gente é uma geração que agora está preocupada. E a nossa função na nossa geração fazer a diferença. Porque talvez não dê mais tempo. Talvez daqui para frente não dê mais tempo. E nós precisamos lutar pelo que é nosso. A gente viu no documentário o Bitaté lá, 20 anos de idade, e já é uma grande liderança do seu povo, lutando mesmo contra essas terras que são anunciadas nas mídias sociais. O Ministério Público está fazendo algumas investigações do que aparece na mídia, né? Mas e o que não aparece na mídia? O que ninguém denuncia para o Ministério Público acaba sendo vendida. E mesmo que eles denunciem que a Polícia Federal faça alguma coisa, se a gente for analisar a lei de crimes ambientais, as multas são baixíssimas, as pessoas elas não ficam presas por um crime ambiental, as pessoas elas não ficam anos na cadeia, não respondem por um crime ambiental. Um crime ambiental é levado como uma brincadeira, não há uma valorização, uma intensificação, uma punição para uma pessoa que comete um crime ambiental. O crime ambiental não é como um crime como os outros. E acredito que o país, o governo deveria investir mais nesses órgãos que cuidam do meio ambiente, como o IBAMA, como o ICMBio. E o ruim é que agora os órgãos do governo estão todos sendo ocupados por militares. Essas pessoas elas não se importam com o meio ambiente, elas não se importam com a fauna, com a flora, com os povos indígenas. Então, para eles, tanto faz como tanto fez. Se a pessoa vendeu a terra indígena, se a pessoa explorou, se a pessoa desmatou, se a pessoa está abrindo ali um garimpo numa terra indígena, ou se a pessoa está extraindo minério. Para eles, tanto faz como tanto fez. Então, mesmo que com esse governo, mesmo que as pessoas denunciem, que isso vá para o Ministério Público, que a Polícia Federal haja, as consequências elas não sanam o prejuízo que aconteceu ali. Isso que é revoltante para a gente, e também incentiva, né? Isso acaba incentivando as pessoas a fazerem isso, porque vou invadir várias terras, vou forjar um documento que é da terra, porque isso não vai me acontecer nada. Não vai me acontecer nada, porque as leis de crimes ambientais no nosso país é muito frouxa, e isso é revoltante. Muito cuidado quando você for chamar uma outra pessoa. Catraca livre. Mostrar Claro, aquelas notícias que aquecem o nosso coração.